A Última Cabra. Esse é o título do livro de Lucas Verzola, lançado pela editora Reformatório em 2019. As pequenas editoras brasileiras, como a Reformatório, a Patuá, a Penalux, a Moinhos, entre tantas outras, descobriram uma literatura de alta qualidade, que as grandes editoras acabam por refugar, porque é uma literatura de alto risco em termos de vendas. Aliás, muitos escritores contemporâneos, eles nem recorrem mais a essas grandes editoras. Eles preferem essas casas editoriais menores, que estão mais próximas deles. A chegada da impressão de pequenas tiragens permitem que essas editoras menores sobrevivam razoavelmente bem. Sobre o livro de Lucas Verzola, A Última Cabra, uma palavra o resume bem, que é manipulação. O autor, os narradores manipulam a realidade, transformando-a em absurdo, mas um absurdo plausível. Vamos considerar a epígrafe de Fernando Sabino no início da obra. A epígrafe diz: havia alguma coisa de errado, sim. De fundamentalmente errado, sim. Se descobrisse o que era, estaria salvo. Nós, leitores, temos, portanto, a tarefa de procurar nesse livro o que há de errado, se é que há algo de errado. Pela temática e também pela forma que o autor trata essa temática, esse livro de Lucas Verzola lembra um pouco de Kafka, mas também lembra Jorge Luiz Borges, Murilo Rubião, José J. Veiga. É o tratamento do absurdo, transformando-o em literatura. Há um belo conto que dá título ao volume de contos que se intitula A Última Cabra. A narrativa fala do jogo de tabuleiro Baga-Chau, ou pelo menos é esse o pano de fundo do conto. O jogo de tabuleiro representa uma disputa entre tigres e cabras. O narrador em primeira pessoa, para se curar de uma depressão, se impõe pequenas tarefas cotidianas. Ao ir a um amolador de facas, ele erra o endereço e vai parar na casa de um coreano, que o convida a entrar para uma partida de Baga-Chau, então esse jogo de tabuleiro. O tema principal do livro, ou um dos temas principais, está neste conto: o confronto da personagem consigo mesma, na figura de outra pessoa, na figura de um alter ego, muitas vezes. A verdadeira tentativa do protagonista para escapar à depressão é se tornar um outro, é enfrentar os próprios medos materializados em outra pessoa, é aceitar que há muitos dentro de si. A depressão é uma constante nessa obra e a saída das personagens é quase sempre a mesma. É preciso cercar a depressão, é preciso domá-la, é preciso derrotá-la. A depressão está presente também no conto 15 Watts, sob a forma de uma síndrome do pânico. Como Gregor Samsa, personagem de A Metamorfose de Franz Kafka, como Gregor se transforma em uma barata, a personagem de 15 Watts se vê um dia transformado também, embora seja essa uma transformação um pouco mais íntima. Há neste conto um confronto constante entre passado e presente, como se estivesse num jogo para encontrar a chave do pânico, a solução, a saída. Aliás, é uma segunda palavra que define bem todo esse volume de contos: jogo. Todos os contos trazem algum tipo, alguma forma de jogo. Como em Borges e também em Kafka, as situações são conduzidas por uma aparência de normalidade,
aparência essa jamais desmentida pelas personagens ou pelos narradores. O leitor desconfia dessas manipulações da realidade, desta ordem do dia, mas não tem saída a não ser acompanhá-la e, às vezes, acreditar nessa ordem. A depressão também está presente em um outro conto intitulado O Dia em que Paulinho Iria Se Matar. Neste conto, o ambiente de trabalho corrosivo leva Paulinho a tentativas de suicídio. O difícil tema do emprego como uma obrigação do homem, como um ecossistema de hierarquias e formas de poder e humilhações é tratado com precisão por Lucas Verzola, transmitindo ao leitor um sentimento de angústia perante a essa realidade assustadora. Mesmo os outros temas, como o conflito de gerações, a vingança, carregam também essa marca da incoerência. É como se as personagens vivessem uma empatia às avessas e colocar-se no lugar do outro servisse apenas para um propósito egoísta. Esse narcisismo todo mostra que todas as personagens esperam que a saída esteja dentro delas e sabem que a realidade é sempre crua demais para ser enfrentada de peito aberto. Eu vou ler agora o conto Libertação, que traz essa história de se achar no outro e também sobre as várias formas de vingança como tentativas de cura. Libertação. Se me olhares de perto, perceberás que me cruza a face direita uma cicatriz grosseira, fruto da disforra de um inimigo que não tardei a identificar, embora dormisse quando for atingido. De certo, o manejo da adaga com a sinistra não era aptidão comum em nossa horda, e não oferecia ao único canhoto do quadrante a igual oportunidade de sair vivo. Como sequela do episódio, erro sozinho por outros arredores. Ninguém me viu desembarcar do ônibus noturno no terminal urbano, tampouco reparou na minha lúnula. Os pelos da face, endurecidos pela desídia, operam como disfarce, e a mistura do hálito pútrido com o odor impregnado na roupa desencoraja qualquer um de se aproximar. Também me manteria distante se as posições fossem invertidas. Entre minhas muitas virtudes, nunca estiveram caridade, empatia, solidariedade. Já muito pensei que estar nesta situação pudesse ser um castigo divino, por ter manipulado artes obscuras sem ter me atentado aos requisitos de iniciação que as alicerçam. Tinha pressa. Contudo, abandonei tal hipótese ao constatar a simetria da sanção, não condizente com o previsto nos códigos e adágios que violei. Por mais que tergiversasse, acabei por admitir, apenas as minhas escolhas me trouxeram até aqui. Esta noite, tudo acaba. A solução de minha sina veio por um imenso acaso nas linhas de um velho jornal abandonado no assento do transporte público. A coluna social apontava o retorno ao Brasil de um amigo de épocas longínquas, com quem não falava havia anos. Estava mudado, cabelos grisalhos, barba bem feita, um tanto mais robusto, porém não tive dúvida, era ele. Prosperou na exata medida em que eu me afundei, e aí não há como negar a vocação simétrica da reação cósmica. Não se trata de sorte, aquela besteira do burrinho que passa selado e é montado pelo sujeito perspicaz. Nesse caso, fui eu que preparei o nobre equino, a cavalgadura e convidei o amigo. Só espero que retribua o favor. Há coisas que não mudam, e pelo que bem conheço de sua atual posição, acordos de cavalheiros ainda não saíram de moda. Não por gratidão, compaixão, pena, esse monte de bobagem. Não preciso de nada disso. A rua deixa o ego tão calejado quanto a sola do pé.
Sequer o sol faz-me rir. Não muito, mas faça-me um favor. Eu entendo tão bem quanto ele dessa profissão. A razão para que se recuse a ajudar um velho parceiro, a quem deve muito, nem que seja com um carguinho mequetrefe? Torço muito para que preserve o endereço de outrora, já que é para lá que rumo. Não há razão para que mude. É o Estado que o mantém, mesmo quando serve no exterior. Mas e depois? Tocarei como quem não quer nada sua campainha? Duvido muito que o meu apelo supere a barreira do porteiro. De outra forma, como o abordarei sem assustá-lo? Há tempo para pensar. Não tenho dúvida que se recordará de mim. Mesmo que tenha mudado muito, ainda preserva o rosto que ele tanto encarou. As vias do bairro são sinuosas e as calçadas quase inexistentes. Na época de ouro, cheguei a conduzir e ocultar estudos que apontavam tais aspectos como indicativo de uma vizinhança diversa a transeuntes. O desenho dos logradouros desestimularia o seu uso como rota de escape ou de desvio, dificultando o trânsito de pessoas alheias à área, e a ausência de passeio seria um claro desencorajamento aos pedestres. Sinto isso na pele. Aonde vai o andarilho? O que faz por aqui? É alta a chance de ser interpelado por algum vigilante, ou que chame a polícia antes que eu atinja meu objetivo. Então é preciso apertar o passo. Correr não. Chamaria mais atenção ainda. Andar depressa também é algo que se aprende nas ruas. Depois de alguns minutos de caminhada ligeira por paisagens que já me foram tão familiares, enfim chego ao destino, e ainda não decidi como proceder. Peço para interfonarem avisando que estou embaixo? Impossível. Qual a chance de levarem a sério um pedido meu? Resta uma alternativa: esperar que apareça por aqui. Segundo o recorte do jornal, haveria um jantar em sua homenagem hoje, torcendo, claro, para que minha presença não incomode ninguém a ponto de ser necessária uma intervenção. Acomodo-me à sombra de uma figueira. É um dos únicos bairros da cidade em que é possível ver uma a céu aberto. Me recordo da velha fábula oriental que um cônsul da Alemanha me contou há anos. Um homem no Cairo cai no sono embaixo de uma figueira e sonha que encontrará uma fortuna na Pérsia. Dirige-se até lá, enfrentando todos os tipos de percalços no trajeto de 3.000 quilômetros, e tão logo atinge seu objetivo, é preso por ter sido confundido com um ladrão. Interrogado pelo juiz de Isfahan, resolve dizer a verdade sobre sua jornada, mas é repreendido pela autoridade, que considera sua empreitada tola e confidencia ter sonhado ele próprio com um tesouro enterrado embaixo de uma figueira no Egito, sem ter feito nada a respeito. Ao retornar para o lar, o viajante cava a terra que cerca a árvore de seu quintal e acha inúmeras riquezas escondidas. Sorrio ao cogitar a reação que teriam se decidisse revolver o solo sobre o qual repouso. Sorrio ao perceber que uma limusine estaciona na porta do prédio de meu amigo. É coerente com o posto que ocupa. O chofer deixa o veículo ligado, mas toca a campainha dizendo ao porteiro algo que não consigo ouvir. Retorna ao volante. Me aproximo sorrateiro. É imperioso ser breve e objetivo. É a última chance que tenho. Reconheço-o no hall de entrada. É ele mesmo. Tudo conspira ao meu favor. Quando invade a calçada, me acerco mais ainda e, com um gesto de constrição, imploro-lhe ajuda. É inócuo. Passa por mim como se a minha figura nada lhe significasse. Desespero-me. Desembainho uma lâmina cunhada com meu martírio e embrenho-a em seu ventre. Antes de meu amigo despencar laço ao solo e de eu partir em disparada, nossos olhares chegam a se cruzar. Ele compreende. Reconhece-se. Sigo fugindo.